Há um instante que quase ninguém percebe. Um espaço invisível entre o momento em que você deseja algo e o instante em que o universo começa a se mover para materializá-lo. É o silêncio entre os desejos. Um intervalo tão sutil que a mente humana raramente suporta. Porque nesse silêncio, não há controle. Não há garantia. Só existe confiança. E é justamente ali que o segredo mais esquecido da manifestação quântica se esconde. As pessoas costumam acreditar que manifestar é um processo de fazer, repetir, visualizar, e quanto mais força colocam nisso, mais frustradas se tornam. Porque a verdade é que a manifestação não responde à força, mas à frequência. E a frequência mais poderosa não nasce do barulho dos pensamentos, mas do silêncio que vem depois. O silêncio é o portal que conecta o seu campo à energia criadora do universo. Pense em um rádio. Quando você muda de estação, existe um pequeno ruído entre uma frequência e outra. Esse ruído é o espaço de transição, onde o antigo sinal está se dissolvendo e o novo ainda não se estabilizou. É exatamente o que acontece dentro de você quando decide criar uma nova realidade. O problema é que a maioria das pessoas entra em pânico durante esse ruído energético. Acham que estão bloqueadas, que nada está funcionando, e voltam para as velhas frequências. Mas e se o silêncio não fosse um erro, e sim o sinal de que o universo começou a se reorganizar? E se o vazio que você sente for o próprio campo ajustando-se à vibração da sua nova identidade? A física quântica já demonstra que toda possibilidade existe em potencial até ser observada. O colapso da onda, o momento em que a energia se transforma em matéria, não acontece na agitação da mente, mas na atenção pura. Quando você está em estado de presença, sem lutar contra o que é, você se torna o observador consciente que colapsa realidades. O silêncio é o momento exato em que o campo começa a responder. Por isso, o ponto cego da manifestação é a pressa. É a ansiedade que tenta preencher o intervalo entre o desejo e a resposta. Quando você diz, porque ainda não aconteceu, você está afirmando vibracionalmente, ainda não é meu. E o universo, que só entende linguagem energética, devolve exatamente essa mensagem. O verdadeiro Criador não persegue o resultado, ele se torna o resultado. Ele aprende a repousar no silêncio com a mesma confiança com que a semente repousa na terra antes de florescer. Porque a semente não duvida do processo. Ela apenas é. Esse é o segredo esquecido. O poder não está no pedido, mas no estado de consciência de quem pede. Quando seu campo está saturado de ruído mental, medo, dúvida, impaciência, ele interfere na clareza vibracional da criação. Mas quando você silencia, o campo se alinha. E nesse alinhamento, o universo começa a agir por ressonância, não por esforço. O silêncio é um espaço de pureza vibracional. Um estado onde você deixa de tentar manipular o resultado e passa a sentir-se em unidade com ele. É nesse ponto que o desejo deixa de ser algo fora de você e se torna uma extensão natural da sua vibração. Muitos mestres espirituais chamaram esse estado de ponto zero, o campo onde todas as possibilidades coexistem. Outros o chamam de presença. Mas, em essência, é o mesmo fenômeno, o instante em que você cessa o querer e começa a ser. O silêncio é o útero energético de todas as manifestações. Quando você entender isso, vai parar de se frustrar com a ausência de resultados imediatos. Porque vai perceber que a ausência é o início da presença. Que o vazio é a preparação vibracional para o novo. E que o silêncio é o portal através do qual a realidade se reconstrói ao seu redor. A cada vez que você sentir que nada está acontecendo, lembre-se, o campo está se reprogramando. O universo está escutando o que você é, não o que você fala. O silêncio, portanto, não é o fim do processo de manifestação, é o nascimento dele. E nesse espaço entre o desejo e o resultado, algo muito maior do que a sua mente está trabalhando por você. Existe um ponto em que o desejo deixa de ser força criadora e se transforma em resistência. É o instante em que o querer se torna tão intenso, tão carregado de expectativa,
que começa a vibrar na ausência daquilo que se deseja. E o universo, que responde fielmente à vibração e não às palavras, entende esse querer como uma confirmação de falta. Esse é o paradoxo do querer. Quanto mais você tenta manifestar, mais confirma o campo que ainda não possui. Quanto mais esforço coloca, mais distante se torna do estado vibracional que traria o resultado naturalmente. A manifestação quântica não acontece porque você quer, ela acontece quando você permite. A mente humana foi treinada para acreditar que tudo depende do controle, da força, do fazer. Mas a energia criadora do universo se move em outra lógica. Ela flui através do alinhamento, não da tensão. A cada vez que você tenta forçar o universo a agir, você cria atrito. É como tentar empurrar um rio na direção contrária. Ele já sabe o caminho, você só precisa deixar-se levar. Mas isso não significa passividade. Significa confiança ativa. É o estado de quem sabe que já é, antes mesmo de ver. O verdadeiro manifestador entende que o trabalho real não é fazer acontecer, mas se tornar o canal pelo qual o acontecer flui sem bloqueios. Imagine que sua vibração é uma estação de rádio. Quando você deseja algo com ansiedade, é como se estivesse tentando sintonizar uma frequência diferente enquanto ainda está preso à antiga. Você quer ouvir uma nova música, mas ainda está enviando o sinal da estação velha. E o universo não pode entregar algo cuja frequência você não está emitindo. É por isso que tantas pessoas afirmam que tentaram de tudo e mesmo assim nada mudou. Porque no fundo, continuaram desejando a partir da falta. Visualizavam, mas vibravam escassez. Acreditavam, mas duvidavam em silêncio. Diziam eu tenho, mas sentiam eu não tenho. O universo responde ao que você sente, não ao que você diz. A física quântica explica que tudo é energia em movimento. E a energia não pode mentir. Ela vibra em coerência com o que você realmente acredita. Então, quando o querer se torna necessidade, a vibração se desalinha. Mas quando o querer se dissolve em certeza interior, o fluxo se abre. Veja, a semente não quer germinar, ela simplesmente cumpre sua natureza. O sol não quer brilhar, ele apenas brilha. O universo não tenta manifestar, ele manifesta porque é sua essência expandir. A criação quântica segue a mesma lei. Você não precisa desejar com esforço, precisa lembrar que já é parte do campo que cria tudo. O querer é a ferramenta do ego, o permitir é o domínio do espírito. O ego busca controlar o tempo, as condições e o resultado. O espírito observa, confia e coopera com o ritmo natural do universo. E é nesse ponto de entrega consciente que o fluxo começa. Você já percebeu como, quando solta, as coisas fluem? Quando para de insistir em uma resposta e simplesmente deixa, a resposta aparece sozinha? Isso não é coincidência, é física vibracional em ação. O colapso da onda ocorre quando a observação é pura, sem interferência emocional. Quando a clareza sem tensão. Muitos acreditam que manifestar é pensar positivo, mas isso é apenas o primeiro degrau. A verdadeira manifestação começa quando o pensamento deixa de ser esforço e se torna vibração estável. Quando você não precisa mais lembrar do que quer, porque já se tornou aquilo vibracionalmente. O paradoxo do querer é o teste de fé de todo manifestador consciente. Ele exige que você solte a ilusão de controle e confie que o campo está a seu favor, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Esse é o ponto onde muitos desistem, e também o ponto onde o universo começa a agir. Então, toda vez que sentir a ansiedade de ver o resultado, perceba, é o ego tentando dominar o tempo. Respire. Retorne ao centro. Lembre-se de que o campo energético se move por ressonância, não por insistência. Quando você desejar sem tensão, o campo responderá sem demora. Porque o universo não é movido por esforço, mas por sintonia. E é justamente quando você deixa de tentar manifestar, que a manifestação acontece. Há um momento no caminho da manifestação em que o controle precisa ceder espaço à confiança.
É o instante em que você percebe que a sua força não está em dominar o processo, mas em cooperar com o campo que já sabe o caminho. Esse é o campo da entrega, o espaço vibracional onde o colapso da onda acontece de forma natural, sem esforço, sem luta, sem tensão. A física quântica explica que o colapso da onda é o momento em que uma possibilidade deixa de ser apenas potencial e se transforma em realidade concreta. Mas esse colapso não ocorre quando você tenta forçar o resultado. Ele acontece quando sua vibração se estabiliza o suficiente para sustentar a nova realidade. E essa estabilidade vem da entrega. Entregar-se não é desistir. É o oposto disso. É confiar tanto na inteligência do universo que você se permite descansar dentro do processo. É o estado de quem compreende que o campo quântico responde à coerência interior, e não à urgência emocional. O problema é que fomos condicionados a acreditar que soltar o controle é perder o poder. Mas na verdade, é nesse instante que o poder real começa a operar. Porque enquanto você está tentando controlar, você vibra separação, o sentimento de que algo está fora de você e precisa ser conquistado. Quando se entrega, você vibra unidade, a certeza silenciosa de que tudo o que busca já está conectado a você energeticamente. A entrega é o ponto onde a mente se cala e a consciência assume. É onde o observador interno emerge, aquele que não apenas observa a realidade, mas se torna coautor dela. E quando esse estado é alcançado, o universo responde com precisão. Pense na analogia de um arco e flecha. Quanto mais você puxa o arco, maior a tensão. Mas o movimento que define o destino da flecha não é o puxar, é o soltar. O momento da entrega é o que dá direção, velocidade e alcance ao resultado. É assim com a energia. Quando você solta, o universo acerta o alvo por você. Muitos não percebem, mas o excesso de esforço vibracional cria resistência no campo. Quanto mais você tenta controlar como, quando ou por quem algo vai acontecer, mais você interfere no fluxo natural das possibilidades. A energia precisa de espaço para se mover, e a entrega é esse espaço. Quando você se entrega, você se torna receptivo. E receptividade é uma das frequências mais elevadas que existem, porque é a vibração da confiança. É o campo de quem diz ao universo: eu já sou isso. Eu apenas permito que se manifeste. E nesse ponto, algo mágico começa a acontecer. A realidade começa a responder com sincronicidades. Pequenos sinais, encontros inesperados, ideias que chegam com clareza, oportunidades que se alinham de maneira quase impossível de explicar. Não é coincidência, é coerência vibracional. A entrega cria harmonia entre o seu campo e o campo universal. É como duas ondas que se encontram na mesma frequência e começam a amplificar uma a outra. Você se torna uma extensão consciente da própria criação. Mas talvez o maior desafio da entrega seja o silêncio. Porque quando você entrega, o ego perde o controle, e isso assusta. Ele quer saber o resultado, medir o tempo, prever o caminho. O espírito, por outro lado, entende que o tempo é apenas uma ferramenta de manifestação, não um obstáculo. Quando você alcança esse estado, percebe que não precisa correr atrás de nada, você precisa apenas alinhar-se com tudo. O universo não está lá fora esperando um comando seu, ele está se movendo através de você, respondendo à sua vibração. E a verdadeira vibração da entrega é paz. Uma paz silenciosa, mas vibrante. Uma sensação de já é, mesmo antes de ver. Esse é o ponto em que o colapso da onda acontece naturalmente, porque o campo não encontra resistência. A energia do querer cria turbulência. A energia da entrega cria clareza. E a clareza é o canal por onde o impossível se manifesta. Quando você solta, a realidade se reconfigura. O universo começa a alinhar pessoas, circunstâncias e eventos para que tudo aconteça no tempo exato. E o mais curioso é que, quando finalmente o resultado aparece, você sente que ele não foi conquistado, ele apenas chegou. É isso que diferencia o manifestador consciente do manifestador inconsciente. O inconsciente tenta controlar o campo, o consciente coopera com ele. E ao cooperar,
descobre que o universo nunca esteve contra, apenas aguardava sua permissão vibracional para agir. A entrega é a linguagem mais pura da manifestação. É a forma como você diz ao universo: eu confio. E quando o universo ouve essa vibração, ele responde imediatamente. Depois que você se entrega verdadeiramente, algo começa a mudar, primeiro dentro, e só depois fora. O que antes parecia um silêncio absoluto começa a revelar pequenos sinais. O universo, que até então parecia imóvel, começa a sussurrar através da realidade. São as evidências sutis de que o campo já respondeu. Esses sinais não aparecem com fogos de artifício. Eles surgem como coincidências, como encontros improváveis, como ideias que surgem em momentos aleatórios e parecem carregar uma energia diferente. A sincronicidade começa a te acompanhar como um código secreto do universo dizendo: continue, você está alinhado. A física quântica explica que toda vibração gera interferência no campo. Quando sua energia muda, sua realidade precisa se reorganizar para refletir essa nova informação. É como ajustar a frequência de uma antena. O sinal muda, a imagem muda. E as primeiras interferências dessa nova sintonia surgem como pequenas distorções na rotina. Uma oportunidade inesperada, um atraso que evita algo pior, uma conversa que muda sua perspectiva. Mas o ponto é, o universo não fala em palavras. Ele fala em vibração, e traduz essa vibração em eventos, sensações e percepções. Por isso, quando o campo começa a responder, o primeiro sinal não é externo, é interno. É uma leveza diferente. É um tipo de paz que surge do nada, como se algo dentro de você soubesse que as coisas já estão se movendo. Esse é o primeiro sintoma da manifestação, a tranquilidade antes da evidência. Porque o campo se organiza através da sua coerência emocional. Quando você sente que está tudo certo, mesmo sem ver, o universo entende que a criação já aconteceu. A matéria apenas está se ajustando à sua nova frequência. É nessa fase que muitos se confundem. Porque a mente espera provas, mas o campo responde à fé vibracional, à convicção sem necessidade de prova. Quando você duvida, a energia volta a oscilar. Mas quando você mantém a frequência do já é, as evidências começam a se intensificar. Você começa a atrair pessoas que falam sobre exatamente o que você estava pensando. Situações que parecem coincidência começam a se repetir, como se o universo estivesse construindo uma ponte entre o invisível e o visível. Essas sincronicidades são a forma mais pura de comunicação do campo. Elas dizem: a nova linha do tempo já começou a se manifestar. E há um padrão curioso. Antes que o novo se consolide, o antigo começa a desmoronar. Isso também é um sinal. Quando portas se fecham, relações se afastam, rotinas mudam de forma inesperada. Não é azar, é o campo limpando espaço para a nova realidade se instalar. Muitos interpretam essas mudanças como caos, mas o caos é apenas o processo de reorganização vibracional. O velho campo energético não tem mais correspondência com o novo estado de consciência que você assumiu. Então ele precisa se dissolver. É o mesmo princípio da natureza. O solo precisa ser revirado antes que a semente possa brotar. Durante esse processo, o universo testa a sua coerência vibracional. Ele quer saber: você realmente acredita que já tem o que pediu, mesmo quando tudo parece o oposto? Esses testes não são punições, são calibragens energéticas. Eles servem para consolidar a frequência que você deseja sustentar. Por isso, quando o campo começa a responder, não espere apenas milagres visíveis. Espere também realinhamentos, deslocamentos e limpezas. A resposta do universo não é apenas o sim que você imagina, às vezes é o não que te coloca no caminho certo. A observação consciente desses sinais é o que diferencia o manifestador desperto do inconsciente. O desperto percebe que tudo está conectado, que o atraso, a conversa, o acaso, tudo é resposta. Ele vive em estado de atenção vibracional, não de expectativa mental. E quando você começa a reconhecer esses pequenos movimentos com gratidão, o campo se intensifica.
A gratidão é como um amplificador de frequência. Ela diz ao universo: eu já vi o sinal. Eu entendi. E o universo, como um espelho perfeito, devolve: então agora você está pronto para o próximo nível. A física explica isso de forma simples: o observador influencia o resultado. Mas espiritualmente, o significado é profundo. Quando você observa com fé, você acelera a materialização. A observação consciente é a ponte entre o invisível e o tangível. Então, quando os sinais começarem a aparecer, não os ignore. Cada sincronicidade, cada sensação de isso é estranho, mas parece certo. É o universo te mostrando que a energia já se moveu. Essas evidências sutis são como pegadas na areia, o rastro vibracional de algo que está a caminho. E quando você começa a segui-las com confiança, descobre algo surpreendente. O universo não está te testando, ele está te guiando. Quando o universo começa a responder, quando os sinais se tornam claros e a energia parece fluir em tua direção, surge o verdadeiro desafio: permanecer no centro. Porque o segredo mais esquecido da manifestação não está em pedir, nem em desejar com força, está em sustentar a vibração do já realizado, mesmo quando a mente quer duvidar. O retorno ao centro é o ponto onde a magia e a ciência se encontram. É quando você entende que tudo que buscava fora sempre esteve dentro. Que o campo quântico não é algo separado de você, é o próprio espaço da tua consciência expandida. E é ali, no silêncio interno, que a criação acontece de verdade. A mente, acostumada com o controle, tenta dominar o fluxo. Ela quer saber quando, como, por quê. Mas o campo não obedece à lógica linear, ele responde à coerência vibracional. Por isso, o centro é o estado onde você deixa de forçar e começa a permitir. Não é passividade, é alinhamento. É o momento em que você para de correr atrás das coisas e percebe que tudo já está se movendo em direção a você. Viver o segredo esquecido é lembrar, todos os dias, que a energia vem antes da forma. Que o sentimento vem antes da evidência. Que a vibração vem antes do resultado. Cada pensamento, cada emoção, cada reação é uma emissão para o campo. E o campo responde de forma neutra, devolvendo exatamente aquilo que você emite. Por isso, a verdadeira maestria não está em controlar o mundo, mas em regular sua frequência. Manter-se no centro é como segurar o leme em meio às ondas. As circunstâncias podem mudar, os ventos podem soprar em direções diferentes, mas se o teu foco vibracional permanece firme, o destino não muda. É essa constância que transforma a energia em matéria, intenção em realidade. Mas o segredo esquecido vai ainda mais fundo. Ele não é apenas manifestar algo, é manifestar a partir do ser. Quando você vibra no centro, o desejo deixa de ser uma tentativa de preencher um vazio e se torna uma expansão natural do que você já é. Você não manifesta para ser completo, manifesta porque está completo. E essa diferença muda tudo. O universo responde não ao que você diz querer, mas ao que você realmente vibra. E o campo sente quando a vibração é pura, quando vem de um estado de presença, e não de carência. Por isso, viver o segredo é aprender a escolher a frequência antes de agir. Antes de qualquer decisão, de qualquer pedido, de qualquer plano, a pergunta é simples: de onde estou vibrando agora? Quando essa consciência se torna hábito, o externo se reorganiza de forma quase mágica. O tempo parece se ajustar, as pessoas certas aparecem, as situações fluem. Porque o campo quântico não é aleatório, ele é reflexo. E há uma beleza profunda em perceber que o segredo nunca esteve escondido em um livro, em uma técnica ou em uma palavra antiga. Ele sempre esteve na tua capacidade de sentir, de observar e de escolher vibrar diferente. O retorno ao centro não é um destino, é um estado que se renova a cada instante. É acordar e lembrar, tudo está respondendo à minha vibração agora. E, a partir disso, agir com consciência, não reagir ao mundo, mas co-criar com ele. Quando você entende isso, o ordinário se torna extraordinário. O simples ato de respirar, de agradecer, de silenciar por alguns segundos,
passa a ser um ato criador. A cada pensamento consciente, você move ondas no campo. A cada emoção elevada, você abre portais de possibilidade. E o mais interessante é que, quanto mais você vive no centro, menos você precisa provar, justificar ou buscar. A manifestação deixa de ser esforço e se torna a extensão natural do teu ser. Você passa a caminhar com leveza, porque sabe que o universo já está respondendo antes mesmo que você peça. Esse é o ponto em que o segredo esquecido deixa de ser um conceito e se torna uma experiência. O campo deixa de ser uma teoria e se torna o próprio espaço da tua vida. E você, finalmente, deixa de ser o observador tentando controlar a realidade, e passa a ser a própria realidade em expansão. Porque quando o coração e a mente vibram em uníssono, o universo inteiro reorganiza as probabilidades a teu favor. E nesse instante, algo profundo acontece. Você deixa de procurar o milagre e percebe que sempre foi um milagre. Então, hoje, ao encerrar esse ciclo, o convite é simples, mas poderoso. Volte para o centro. Respire. Sinta. Antes de pedir, vibre. Antes de agir, alinhe. Antes de duvidar, confie. Porque o campo já está ouvindo. E tudo que você é, está prestes a florescer no tempo certo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque o campo já te trouxe até aqui. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa despertar para o mesmo poder, e se inscreva no canal. Assim continuamos co-criando juntos, um novo campo de consciência a cada encontro.